Olá, meus amigos. Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, peço por gentileza que você use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo, para que assim você possa tirar as suas próprias conclusões ao final deste vídeo. Veja bem, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, Paulo afirma que o fim da lei é Cristo. Mas de que lei estamos falando? Fim da lei espiritual de Deus? Não. Paulo está se referindo à lei do pecado que se encontrava em seus membros. Sim, esta lei do pecado, ela tem o seu término em Cristo, quando nós nascermos de novo, quando nós viermos a se tornar um com Cristo. Então, neste Cristo, neste novo homem espiritual, esta lei do pecado encontrará o seu fim. É sobre isso que estamos falando. Não estamos falando sobre a lei espiritual de Deus, e sim que o fim da lei do pecado que se encontra em meus membros tem o seu fim em Cristo. Esta é a verdade e você poderá tirar as suas próprias conclusões. Neste caso, vamos começar pelo livro de Romanos, do capítulo 7, versículo 14, 21, 22 e 23, onde Paulo afirma: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Preste atenção. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo ele afirma que tem uma lei do pecado que se encontra em seus membros, que batalha contra a lei espiritual que se encontra em sua mente. Veja que o que deve ser removido é a lei do pecado, não a lei espiritual na qual Paulo estava refletindo. Neste caso, vamos dar continuidade no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, 4 e 6, para abrir o seu entendimento. Paulo ele afirma: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Preste atenção. O fim da lei não foi na morte de Cristo lá na cruz, porque aquilo era uma ilustração, uma metáfora, que Cristo se utilizou para repassar a mensagem a nós. Porque Paulo ele está afirmando: Sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Por todo o tempo que este velho homem, essa natureza humana, permanecer viva, a lei estará de pé, a lei do pecado que se encontra em seus membros. Ela será removida somente em Cristo, após você vir a nascer do Espírito. Neste caso, nada tem a ver o término da lei espiritual, e sim com o término da lei do pecado que se encontra em nossos membros, que se torna uma realidade somente após a morte da essência deste homem. Porque a lei ela tem poder por todo o tempo que o homem vive. Somente após a morte da essência deste homem natural, seguindo-se do nascimento do Espírito, é que estaremos livres da lei do pecado, que se encontra em nossos membros. Não estamos falando da lei espiritual de Deus, e sim da lei do pecado. Assim, meus irmãos, acrescenta Paulo, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Devemos morrer. Sim, a lei deste pecado ela deve morrer, que se encontra em nossos membros. Não há outra saída. Preste atenção, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Paulo afirma novamente: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se de fato você pertence a Cristo, você crucificou essa natureza humana, porque a lei do pecado só é removida com a morte deste ser natural. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Pois morrestes, disse Paulo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 7. Portanto, todo aquele que morreu já está justificado do pecado. Só há uma maneira para ser justificado do pecado: morrendo em Cristo Jesus. Sim, morrendo para o pecado. Não há uma outra maneira. Por isso que Cristo afirmou que nós devemos carregar a nossa cruz, a fim de crucificar este velho homem. Preste atenção, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 7, afirma: Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Afirmar que
após a morte de Jesus lá na cruz, não há mais pecado? Isso é uma heresia. A lei continua de pé, a lei do pecado se encontra neste velho homem, neste homem natural. Por isso que primeiro o natural, depois o espiritual. Este primeiro homem deve morrer, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Jesus ilustrou o que deve acontecer com você. Símbolo da sua morte lá na cruz. Você deve crucificar esta natureza humana para se ver livre do pecado. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo. Sim, ele nos deu este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Sim, nós devemos seguir os passos do Mestre. Por isso que ele era o Mestre. Ele estava nos ensinando exatamente o que nós deveríamos de fazer na sequência. Repetir o que Jesus ilustrou lá na cruz. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós devemos fazer exatamente o que Jesus fez para nos ver livre da lei do pecado que se encontra em nossos membros. Nós devemos crucificar essa natureza humana. Veja o que consta no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, salvará. Só há uma maneira de você salvar a sua vida. É crucificando esta natureza humana. A sua essência pecaminosa. Ela deve morrer. Cristo não morreu por você. Ele te ensinou a crucificar esta natureza humana para você se ver livre dos pecados. Por isso você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para fazer exatamente o que você quiser. Você pode decidir se você irá alcançar a salvação ou irá para a perdição eterna. É da sua responsabilidade escolher entre o bem e o mal. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 12, aonde diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Disse Paulo. De modo nenhum. Preste atenção. A lei não é pecado. Jesus não removeu a lei de Deus. Jesus nos ensinou a remover a lei do pecado que se encontra em nossos membros. É esta lei que deve ser removida por mim e por você. Veja, porém, sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, disse Paulo. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Sim, preste atenção. O papel da lei. Você sabe exatamente qual é o papel da lei espiritual de Deus? Você sabe por que foi dada a lei aos homens? Simples. Para que você pudesse morrer. Como diz, fui crucificado com Cristo. Quem o crucificou? Você sabe quem crucificou Paulo? Porque Paulo ele afirmou, fui crucificado com Cristo. Mas quem crucificou Cristo? Simples, a lei. Este é o papel da lei. Nos matar. Não é algo mal. Paulo achou que era para o mal. Mas ele percebeu, assim a lei é santa e o mandamento justo e bom. A lei espiritual de Cristo, ela mata a essência da lei do pecado que se encontra em nossos membros. Foi a lei que matou Adão lá no princípio. A essência pecaminosa de Adão morreu, abrindo seus olhos espirituais para compreender a verdade. Este é o papel da lei, matar. Uma vez que você vier a se tornar conhecedor da verdade, você irá inevitavelmente morrer. Porque só há uma maneira de alcançar a salvação, morrendo. Só há uma maneira de nascer de novo, morrendo. A essência deste homem natural deve morrer. Não estou falando da morte deste corpo indo parar em um cemitério. Mas a essência pecaminosa deste corpo deve morrer. E quem mata a essência deste homem natural é a lei de Deus. Por isso que ela é santa. Ela não deve ser removida, ela deve ser cumprida. Preste atenção.
livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. De fato vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Só há uma maneira de deixar o pecado, sofrendo na carne. É para nós se armar deste mesmo pensamento. Você precisa entender que você precisa da lei, pois é ela que irá matar esta natureza humana. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse Paulo. Sim, nós devemos ser imitadores de Cristo, crucificar esta natureza humana. É da nossa responsabilidade individual crucificar esses pecados que se encontram em nossos membros através da lei. A lei nos foi dada como um instrumento para enxergarmos o pecado que se encontra em nós. Veja o que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, disse Jesus, mas cumprir. Sim, nós devemos cumprir. Jesus cumpriu a lei, crucificando a sua própria natureza lá na cruz. Uma metáfora para os dias de hoje. Pois é da nossa responsabilidade crucificar esta natureza humana que faz separação entre nós e Deus. Jesus ensinou a cumprir a lei. Sim, ele crucificou o eu. É só a lei que pode matar a sua natureza humana. Não existe mais nada que possa te ajudar nessa tarefa. É através dela que enxergamos o pecado. Sim, pois o papel da lei é revelar o pecado no homem. É através dela que enxergamos o pecado, uma vez percebendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Para você conhecer a verdade, você precisa da lei. A lei é santa, um mandamento justo e bom. Nós precisamos morrer, e para morrer precisamos da lei, pois é ela que revela o pecado no homem. Preste atenção no que consta no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 22. Se eu não vier, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Sim, o sistema religioso, muitas pessoas, veja bem, no YouTube, muitos pregadores estão afirmando que após a morte de Cristo lá na cruz, não há mais pecado. Isso é uma heresia. O próprio Jesus veio revelar o pecado. Este é o cumprimento da lei. Jesus veio cumprir a lei, revelando o pecado em nós. Veja, se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Sim, porque Jesus revelou o pecado na carne. Agora nós soubemos da verdade, que nós precisamos nascer de novo, ser agora gerado por Deus para alcançar a salvação. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. O natural foi gerado por nossos pais deste lugar. O segundo homem é gerado por Deus. Veja, entenda. Paulo só compreendeu que era um pecador quando Cristo se revelou a ele. Até então, Paulo não se tinha por pecador. Ele era, vamos dizer, se considerava um homem santo, um cumpridor da lei. Mas quando Cristo veio, ele revelou o pecado na pessoa de Paulo. E Paulo compreendeu a verdade. Sim, acredito que o mesmo deva estar acontecendo com você agora. Cristo, ele veio revelar o pecado. Este é o cumprimento da lei. Veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não estamos falando do pecado nesse sentido que o sistema religioso tem nos repassado. Preste atenção. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei de Deus, a lei que é santa, porque estes membros frutificam para a morte. De fato, o pecado é a transgressão da lei de Deus. O homem natural é inimigo do espírito, ambos não possuem comunhão entre si. A lei do pecado que se encontra em nossos membros é inimiga da lei espiritual de Cristo. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Esta é a verdade.
o primeiro homem está em pecado, porque ele não está sujeito à lei de Deus. A lei de Deus é santa, um mandamento justo e bom. O que é pecado, o que é um erro, é achar que esta natureza humana, os desejos deste ser, é correto realizá-los. Sim, porque os desejos deste homem natural é inimigo do espírito. Veja, para encerrar, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Preste atenção. Vou repetir. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Até a lei do pecado que se encontra nesses membros estava o pecado no mundo. Enquanto você não vier a nascer de novo, o pecado se encontra no mundo, em você. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Para não haver lei do pecado que se encontra em meus membros, eu preciso me tornar um com Cristo, nascendo de novo. Então, os pecados são anulados em Cristo, através deste novo nascimento. Nada tem a ver com o símbolo deixado pelo Mestre lá na cruz. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei, não o fim da lei espiritual dada por Deus. O fim da lei do pecado que se encontra nesses membros, se encontra o seu término na pessoa de Cristo, quando você vier a se tornar o Cristo, o Filho de Deus. Esta lei do pecado terá o seu fim, porque este homem terá morrido, dando lugar ao segundo, o espiritual. Livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9. E removerei o pecado desta terra em um único dia. Sim, quando você vier a nascer do Espírito neste único dia, será removidos os pecados da sua pessoa. Porque a salvação é individual. Tal como consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53, aonde diz que, como num piscar de olhos, nós seremos revestidos de incorruptibilidade quando viermos a nascer do Espírito. Tragada será a morte pela vitória. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, o Cordeiro de Deus que é Cristo, ele tira o pecado do mundo. Quando você vier a se tornar este Cristo, o pecado será removido da sua pessoa. Esta é a verdade. Afirmar que não há pecado nos dias atuais, simplesmente porque após a queda do templo no ano 70 todos se tornaram justos, isto é uma heresia. Porque a morte deste ser natural cancela a dívida do pecado. Por isso nós precisamos morrer. Veja, deixe-me recapitular, para aí sim darmos por encerrado este vídeo. Preste atenção. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. A lei do pecado que se encontra em seus membros terá poder sobre você por todo o tempo que você estiver vivo. Somente após você vier a crucificar, a matar a essência deste homem natural, é que você estará livre da lei do pecado. É sobre esta lei, sim, que Cristo remove, que em Cristo é removida a lei do pecado que se encontra em nossos membros. Enquanto você estiver vivo, enquanto você não vier a nascer de novo, se despojando deste velho homem, você nunca estará livre da lei do pecado. Somente nascendo de novo, se tornando o Cristo, se tornando este Filho de Deus, sendo gerado por Deus, você deixará o pecado. Não há nada a ver com a queda do templo no ano 70. Isto é uma representação da queda deste templo natural. Porque primeiro ao natural, o primeiro templo representa este corpo de carne e de sangue. Ele deve ruir, deve ser derrubado. Sim, para ser posto, estabelecido em seu lugar, o templo espiritual, que representa o Espírito em nossa vida. É sobre a queda deste templo natural que será estabelecido o espiritual. Após a queda deste templo, sim, após a morte deste homem natural, a essência deste ser pecaminoso, é que nós estaremos livres do pecado. Bom, acredito que é mais do que suficiente para fazer você refletir e chegar a uma conclusão sozinho, que a morte nos liberta da lei do pecado que se encontra em nossos membros. E não estou falando da morte
indo parar lá em um cemitério, porque todo este mistério acontece em vida, quando nós nascemos de novo.